Olá, eu sou a Daniela Álvares Beskov, eu sou escritora, cientista política e artista. Vocês podem conferir os meus escritos no site palavraemeia.com. Hoje eu vou continuar com vocês uma conversa sobre a ideia da feminilização das mulheres, né? Ideias e conceitos que eu já venho colocando aí no debate coletivo há alguns anos. Então, retomando um pouco esse histórico, eu já comentei aqui nos meus vídeos que desde 2015 e 2016 eu venho utilizando, eu propus esse conceito de mulheres não feminilizadas ou mulheres lésbicas não feminilizadas. Eu propus essa ideia entre 2015 e 2016 e em 2016, em agosto, na cidade de São Paulo, durante as atividades da visibilidade lésbica, eu organizei com outras mulheres lésbicas uma roda de conversa entre mulheres, né, lésbicas não feminilizadas. Então, até onde eu sei, eu sou a autora desse conceito e gostaria de saber se outras pessoas já vêm utilizando essa ideia de feminilização, mulheres não feminilizadas, mulheres desfeminilizadas antes de 2015, antes de 2016, porque eu quero saber melhor sobre a genealogia desse conceito aqui no Brasil, pois nos últimos anos essa ideia vem sendo difundida e eu desconfio, eu imagino que eu tenha colocado esse conceito e ele tenha se difundido a partir dessa época. Então, por favor, me avisem caso vocês souberem, caso você mesma utilize já esse conceito anteriormente. Então, de uns anos para cá, né, eu venho desenvolvendo mais essa ideia e recentemente eu venho questionando, inclusive, essa ideia das mulheres, né, ou das lésbicas não feminilizadas, né? Eu já coloquei aqui em outras oportunidades, o processo de feminilização é um processo que ocorre contra todas as mulheres, né? É a própria definição de patriarcado. Patriarcado é um sistema que violenta as mulheres. Essa violência ocorre através dessa ferramenta, desse processo de tornar as mulheres feminilizadas, que é um processo que associa diretamente pessoas que nascem do sexo feminino com uma exploração sexual, uma exploração desses corpos, com uma dominação social das mulheres. Então é um processo, né, a feminilização é um processo de dominação. Então eu vou compartilhar com vocês aqui hoje essas ideias. Eu vou ler um trechinho que eu acabei de escrever hoje, dia 2 de setembro de 2021, sobre essa ideia da feminilização. E ao fim eu vou apresentar aqui uma nova proposta, um novo conceito que eu estou pensando para nos referirmos, né, às mulheres que não estão no padrão da feminilidade. Vamos pensar aí em ideias que expressem o que está ocorrendo, utilizarmos aí ideias que expressem da melhor forma, né, o que está ocorrendo. Então vamos lá. Feminilização é o processo de tentativa constante de dominação de mulheres por parte dos homens. Feminilizar uma mulher é reforçar a ideia de que mulheres são naturalmente menos aptas para o espaço da política e mais aptas a praticar a maternidade e também seriam naturalmente mais eróticas ou sensuais do que os homens. Nesse sentido, a feminilização das mulheres é o processo que associa o elemento biológico, abre parênteses, nascer mulher, ser uma pessoa do sexo feminino, fecha parênteses, de forma causal e necessária com o elemento social da não assertividade e os elementos igualmente sociais do ato de cuidar e da relação erótica. Esses três elementos que integram o processo de feminilização, 2 pontos. Primeiro, a ausência das mulheres, né, dos espaços políticos, dos espaços de tomada de decisão. 2, a maternagem. 3, erotismo e sensualidade exacerbadas. Então esses 3 elementos desencadeiam uma série de violências praticadas contra as mulheres, praticadas majoritariamente pelos homens, mas também por outras mulheres. São violências que se fundam na realidade corporal dos corpos femininos, dos corpos do sexo feminino, das mulheres, transformando essa realidade biológica em violência, ou seja, em realidade social de dominação, exploração, atos e contextos de violência contra as mulheres. Então, pontuando algumas dessas violências, né? Então, o estupro,
gravidez forçada, casamento forçado, que é o estupro também, mutilação genital, pobreza menstrual, violência política, muitas vezes, né, a proibição da participação de mulheres em determinados espaços políticos ou religiosos devido ao fato direto das mulheres menstruarem. Perfuração do lóbulo de bebês, né, que são os brincos nas orelhas dos bebês do sexo feminino, né, em algumas culturas, o que pode ser considerado tortura. Né? A deformação de certas partes do corpo devido às mulheres serem forçadas a utilizar determinados calçados, vestimentas ou adereços. Forçar mulheres a passar frio ou calor devido à vestimenta que são obrigadas a utilizar. Violência ginecológica e violência obstétrica, que é a violência relacionada ao parto e à gravidez. Locais de trabalho que obrigam mulheres a utilizarem salto alto, que força a dificuldade ao caminhar, ao se deslocar. Né? Socialmente, obrigar mulheres a retirarem os pelos corporais, né, em muitas culturas, sob pena de punição social cotidiana caso não o fizerem. Prostituição / exploração sexual, né, violência que ocorre majoritariamente contra as mulheres. Então a gente também tem exemplos de homens que se prostituem, mas é a minoria, né, no mundo e na história. Tráfico de mulheres com o fim de estupro, né, a exploração sexual é o estupro. Então o tráfico de mulheres, né, o sequestro de mulheres de um local ao outro, né, do mundo para que essas mulheres sejam estupradas por outros homens de outros países, né? Pornografia, né, que também ocorre majoritariamente contra mulheres, né, pensando a pornografia como uma violência. Né? Então foram alguns exemplos, né, exemplos conhecidos que ocorrem, violências que ocorrem contra as mulheres, majoritariamente homens praticam essas violências e são violências diretamente ligadas ao corpo feminino, às pessoas do sexo feminino. Então, todos esses exemplos que eu falei agora são violências praticadas diretamente contra as características, né, do corpo feminino. Né? Então, arrematando assim, um pouco o que eu falei. Então, o processo de feminilização é todo esse processo de violência contra as mulheres. Todas essas violências, né, que ocorrem. Né? Ou seja, o patriarcado, na tentativa constante de dominar mulheres, de explorar mulheres, de controlar mulheres, né, de violentar mulheres de várias formas. Então, essas tentativas, esse contexto mesmo de violência e de dominação é o processo de feminilização, ou seja, você torna uma mulher feminilizada durante o processo de violentar essa mulher, né? Pois quando a gente vê a raiz da palavra, né, então a gente tem mulher, a gente tem feminino, né, tem do sexo feminino e a feminilidade. Então, eu já escrevi sobre isso também em um livreto que está disponível no palavraemeia.com. Então, a pessoa que nasce do sexo feminino, então a gente tem essa ideia do sexo feminino e em contraposição ao sexo masculino, uma realidade biológica, né? Daí a gente tem a questão de ser mulher, né, que gera a mulheridade, que é uma experiência social, né? No patriarcado, essa experiência social é traduzida de forma dominante como um contexto de violência contra as mulheres. Ainda assim, é importante a gente também pensar nos espaços entre mulheres e que essa mulheridade pode ser também expressão desses espaços de fortalecimento entre mulheres, né? A feminilidade é uma ideia que surge a partir da relação entre esses dois conceitos, sexo feminino e mulheridade, e surge como uma ferramenta de opressão, uma ferramenta de dominação das mulheres. Então, passa a se colocar certas características de comportamento que as mulheres deveriam ter, características essas que justificariam a sua realidade biológica, que é colocada de uma forma negativa, essa realidade que é colocada como uma forma de justificar a própria dominação das mulheres. Então, tem essa justificativa social, né? E esse entrelaçamento entre realidade social e realidade biológica, que o patriarcado vai cotidianamente, né, há vários milênios,
de várias formas diferentes nas várias sociedades, forjando, construindo, lapidando essa relação que se coloca como necessária. A pessoa do sexo feminino, né, é igual, né, é sinônimo de pessoa que não é um ser político, de uma pessoa que é submissa, de uma pessoa que obedece às regras criadas pelos homens, né? Então, e se coloca que o conceito que liga esses dois campos, social e o biológico, seria o processo de feminilização. Então, se utiliza essa palavra que tem a raiz na biologia do sexo feminino, se transforma em feminilidade, que seria uma expressão social, seria um contexto social, seria então um comportamento que se coloca que as mulheres têm que ter para justificar esse contexto de dominação social que se funda sobre o corpo biológico. Então, o patriarcado é um esquema complexo, obviamente, se não fosse, não estaria tanto tempo ocorrendo, né? A sua complexidade, inclusive, dificulta a luta, né, contra esse sistema, a quebra desse sistema. Então, é isso. Então, agora, concluindo, no início do vídeo eu falei que eu ia então comentar, propor uma nova forma de pensar, né? Mulheres que não seguem esse padrão da feminilidade. Então, voltando ali em 2015, quando eu estava pensando esses conceitos. Então, inicialmente, se colocava muito assim essa ideia, mulheres femininas, mulheres não femininas, e até de uma outra forma que eu vou também questionar aqui, mulheres que não seriam femininas, então se coloca muitas vezes como mulheres masculinas. Eu comecei a questionar nesse momento, né, em 2015, 2016, e propus essa ideia da feminilização, né, então com o objetivo de questionar essa ideia da naturalização, de que mulheres são femininas, né? Na verdade somos pessoas do sexo feminino, né, e somos feminilizadas. Feminilização é um processo social. E daí então eu propus que mulheres que estavam questionando de alguma forma esses comportamentos, esses padrões, né, de comportamento, de postura diante da sociedade, eu propus que pudéssemos denominar essas mulheres de mulheres não feminilizadas, né, porque estariam questionando esse sistema, né, de feminilização. Nesse ano, agora em 2021, recentemente eu venho questionando, já faz uns meses, talvez até em 2020, eu já tenho então, estou começando a questionar essa ideia, pois todas as mulheres são feminilizadas, todas nós passamos por essa tentativa de imposição da violência, da dominação, cotidianamente, em todos os espaços da sociedade. Pessoas estão ao tempo todo tentando feminilizar as mulheres, ou seja, tornar mulheres submissas, tornar mulheres não assertivas, né? Forçar que mulheres não questionem as coisas, não questionem as violências, né? Que sejam violentadas e fiquem caladas. E assim vai, né? Então, o processo de feminilização é diário, contra todas as mulheres, sem exceção, né? Então por que então discordo, caso eu tenha sido autora desse conceito mulheres não feminilizadas, ainda não tenho certeza, tenho quase certeza, mas de qualquer maneira, caso eu tenha sido autora, já declaro aqui publicamente que estou discordando do meu próprio conceito. Por quê? Justamente, todas as mulheres são feminilizadas, pois todas passamos pelo processo de feminilização diário, constante, né? Então, o que acontece? Assim? Então, tem muitas mulheres, né, então, que estão questionando esses sistemas, essas violências. Então, eu acho que a gente pode pensar esse questionamento sobre a feminilidade de uma forma ampla, né? Pensar que todas as mulheres que estão, de alguma forma, questionando essas violências estão se posicionando contra o processo de feminilização, que é um processo de violência. Só que a gente daí tem uma questão que as pessoas compartimentam um pouco os elementos para tentar entender melhor. Muitas vezes se coloca que mulheres femininas ou que estão no padrão de feminilidade, etc., se coloca mais como uma interpretação sobre o comportamento e a estética daquela mulher. Porém, não é isso que ocorre. A feminilização é um processo de violência estruturado socialmente, é uma estrutura social, é um regime de dominação, não é só uma aparência, não é apenas um comportamento. Mas no senso comum, nas falas cotidianas, se utiliza essa expressão para pensar o comportamento, a estética, né? A vestimenta, enfim,
das mulheres, né? E essa é um dos aspectos, né, que é possível questionar essa violência, até porque a violência, como eu comentei, ela ocorre também diretamente sobre o corpo das mulheres, né? Então, tem muitas formas de fazer esse questionamento, mas então vamos pensar em um conceito, vamos lá, eu escrevi assim: mulheres que de alguma forma questionam essas violências são, né, a gente pode pensar que são mulheres que não correspondem à expectativa da feminilidade. É um novo conceito que eu estou propondo. Então, vou falar novamente: mulheres que não correspondem à expectativa da feminilidade, ou seja, mulheres todas são feminilizadas, porém muitas não correspondem à expectativa da feminilidade. É importante a gente apartar a feminilidade das mulheres. A feminilidade é um processo de imposição, né, que vem do patriarcado, que vem dos homens. Então, as mulheres que estão questionando essas violências de alguma forma, né, elas estão fugindo a expectativa. A feminilidade, ela se torna também uma expectativa, além de uma prática, além de uma estrutura social, ela se transforma também em uma expectativa, pois a partir do momento que se coloca que uma situação tem que ser padrão, tem que repetir, ou seja, tem que se repetir da mesma forma por um longo período de tempo. Um padrão, ele se repete. O padrão é algo que se repete por um tempo, né? Ou enfim, em um mesmo momento ali, várias coisas iguais que a gente pode ver, é um padrão. Então, o padrão, ele se baseia na expectativa também, né? Porque se tem um padrão que vem acontecendo em um determinado período de tempo, há uma expectativa que ele se repita, que ele continue sendo um padrão, que ele continue se autoproduzindo e mantendo aquela mesma forma, aquela mesma ideia. É um padrão que se repete, que se sustenta no tempo, né? Então o padrão também está estruturado na expectativa. A feminilidade é também uma expectativa, ou seja, não é algo natural das mulheres, é uma expectativa social. Então, a partir do momento em que as mulheres estão questionando todas essas violências, né, que eu comentei e outras, elas estão questionando essa expectativa, estão quebrando o que se espera delas, né? Então, eu coloco essa ideia, essa nova ideia hoje, agora em setembro de 2021, como uma proposta para aprofundar, continuar aprofundando essa ideia da feminilização, pensando cada vez mais como algo que é imposto pela sociedade, imposto pelos homens. Então, seria uma falta de correspondência à expectativa social, né, da feminilidade, né? Então, de uma forma mais ampla, a gente pode pensar que todas as mulheres que estão questionando essas violências, que estão se mobilizando em redes internacionais, redes locais, redes nacionais, contra essas violências que eu falei, mutilação genital, enfim, exploração sexual, tráfico de mulheres, eu até esqueci de mencionar aqui a proibição do aborto, perfuração do lóbulo de bebês, etc., deformação de certas partes do corpo. Todas as mulheres organizadas, inclusive em movimentos, estão questionando a feminilização. A gente pode pensar também que essas mulheres não correspondem à expectativa da feminilidade, pois a feminilidade espera que as mulheres não questionem as violências. Isso é uma forma de pensar. Outra forma de pensar é pensar só na questão corporal, estética, do comportamento, da vestimenta, dos espaços que a mulher frequenta, das profissões que ela procura, etc. A gente pode pensar dessa forma mais objetiva, mais visível muitas vezes, que existem mulheres que não correspondem à expectativa da feminilidade em termos dessas violências cometidas, certas violências cometidas contra o corpo, né? No caso da vestimenta, uma vestimenta que a mulher mesma escolha, ela não está determinada necessariamente pela sociedade a utilizar essa ou aquela vestimenta. Em geral, a gente pode pensar em vestimentas que promovem a mobilidade, que não machucam, não sufocam, não impedem a respiração, não deformam o corpo, etc. Né? Porque a feminilidade sempre coloca em várias culturas que as roupas devem de alguma forma impedir, incomodar, etc., deformar o corpo, causar alergias, incômodos, etc. Então, mulheres que estão questionando, né, essa feminilidade na vestimenta estão utilizando roupas que possibilitem movimento, que não incomodem, né? E a gente pode pensar isso em relação muitas vezes também a cabelo ou outros tipos de
de questões assim corporais, né? A gente pode pensar, muitas vezes há uma obrigatoriedade social de mulheres colocarem adereços ou pintura facial, adicionarem coisas no corpo para corresponder ao padrão de feminilidade que, como eu disse, está ligado à eroticidade, à sensualidade em excesso. Então, muitas vezes, coisas que exacerbem essas características, né, corporais. Então, muitas vezes, mulheres que não correspondem a essa expectativa da feminilidade também não vão utilizar esse tipo de adereço, esses objetos, né? Em relação ao comportamento das mulheres, então, que não correspondem à expectativa da feminilidade, a gente pode pensar na questão da assertividade. Mulheres que desenvolvem cotidianamente de forma explícita, de forma assertiva, se manifestam, se expressam explicitamente de forma assertiva. Então, seja colocando suas opiniões, né, seja dizendo sim quando ela quer dizer sim, dizendo não quando quer dizer não, discordando ali quando ela percebe algo que ela quer discordar, que ela quer manifestar aquela discordância, apresentando, né, novas propostas, se posicionando imediatamente contra violências, por exemplo, é uma forma também que através da qual a assertividade se manifesta, né? Enfim, manifestando afeto, inclusive, a assertividade é qualquer momento que a gente manifesta a nossa vontade, nosso desejo de forma respeitosa, né? Obviamente, em qualquer nível, né? Então, é isso. Então, em termos de comportamento, a gente pode pensar também que mulheres que não correspondem à expectativa da feminilidade são mulheres que estão cotidianamente praticando explicitamente a assertividade, né? Que é uma qualidade que o patriarcado coloca que as mulheres não devem desenvolver. Então, essa é a minha proposta, assim. Então pensar também, só para problematizar o que eu coloquei no começo, eu acho muito complicado, né? Como muitas mulheres já vêm dizendo aí também há um tempo, classificar mulheres que fogem, então já utilizando esse conceito, que não correspondem à expectativa da feminidade, caracterizar essas mulheres como mulheres masculinas, pois é uma incongruência conceitual, não faz sentido, pois a masculinidade está ligada a pessoas do sexo masculino, né? E assim como a feminilidade é um processo, né? A feminização, a feminilidade é um processo de reforçar as características naturais e justificar essas características através em contato direto, em relação direta com as características sociais de submissão. A masculinidade é o oposto, seria a justificativa natural, de que seria natural os homens terem comportamentos sociais específicos, né? Como aquele que se coloca mais, que decide, que teria habilidades de tomar decisões coletivas e resolver problemas coletivos, etc. Então, logicamente incongruente colocar que mulheres têm características masculinas, justamente porque o masculino, nesse discurso patriarcal, está necessariamente ligado a pessoas do sexo masculino, aos homens. Então, de novo, o patriarcado deturpa os conceitos, né, de forma a tirar a possibilidade que esses conceitos possam estar associados às mulheres. Então, ele coloca que o masculino é naturalmente assertivo, que pessoas do sexo masculino são naturalmente assertivas ou agressivas, etc. E você tira a possibilidade das mulheres, então, socialmente, de serem assertivas, de terem comportamentos muitas vezes agressivos. No sentido não da violência, mas no sentido de tomar decisões, de fazer coisas, enfim, de forma incisiva, né? Então, o masculino e o feminino existem, né, então, uma relação de poder, onde os homens violentam as mulheres. Não faz sentido, lógico, afirmar então que mulheres poderiam ser masculinas, porque o masculino está no polo oposto, né? Então, essa é uma crítica que eu faço, então, a essa classificação de mulheres como masculinas, né? E proponho aí mulheres que não correspondem à expectativa da feminilidade. É uma frase um pouco maior do que mulheres não feminilizadas, mas eu acho que no momento ela expressa melhor o que ocorre. Espero que consigamos ter um conceito mais curto para expressar melhor essa realidade. Então, obrigada e até a próxima!